Tem gente que, igual a pessoa que eu falei lá dos filhos, está ganhando pequenas batalhas, está ficando bem diante de determinadas pessoas, sendo desonesto e desonesta intelectualmente. Mas o custo dessas pequenas batalhas ganhas está sendo perder guerras importantes na vida. Apenas para ficar bem naquele momento. Apenas para se livrar de algo que traria exposição, que traria alguma perda, e tem perda que na vida é bom a gente ter, porque a gente tem aquela perda, aprende com ela, se levanta depois dela, constrói um bom caminho, faz uma construção sólida e estruturada para depois nunca mais perder, mas aquela perda vai ficar na história. Quais perguntas você ainda não responde com honestidade intelectual e espiritual? Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, eu te agradeço por esse dia e, na verdade, te agradeço por mais uma semana que nós vamos encerrando e vamos fazendo isso da maneira como se deve fazer. Nós começamos na tua casa e estamos terminando essa semana na tua casa também, fazendo a tua vontade, dando condições ao Senhor, do Senhor vir, do Senhor se agradar de nós, do Senhor, meu Deus, se manifestar na nossa vida e também o que seria, meu Deus, o que é uma dádiva se manifestar por meio de nós, através de nós, que é quando a tua unção passa por nós para chegar em alguém. Uma palavra que chega em alguém, que sai da nossa boca, que veio do Senhor. Uma obra que acontece por nosso intermédio, que a graça veio do Senhor. Uma atitude que nós temos e não foi nós. Foi a unção do Senhor que nos encheu, que nos conduziu, que nos deu, meu Deus, a capacidade, a humildade, a visão, a inteligência, a sabedoria, a condição, e então podemos fazer, e não só sermos beneficiados, mas como ainda beneficiarmos pessoas. Eu te agradeço por estar aqui agora e por cada pessoa que o Senhor envia, tanto aquelas que estão aqui, que estão dentro da tua casa no templo, bem como aquelas que agora param tudo para assistir e acompanhar esse culto de onde estão, como se aqui estivessem. Eu peço que o Senhor nos perdoe por cada um dos pecados que nós cometemos. Cada erro, cada falha, cada imprudência, inconsequência, o que nós fizemos contra o Senhor, o que nós fizemos contra o nosso próprio corpo e o que nós fizemos contra o nosso próximo. Eu peço, nos perdoa agora e passa com o teu sangue sobre cada um de nós, que sejamos purificados e que então sejamos também abençoados. Que aqui seja o Senhor quem venha conduzir esse culto e nos conduzir em tudo, meu Deus. Aqui a minha, a oração, o louvor, a palavra, o nosso clamor, o qual eu já peço desde já que seja respondido e que o Senhor nos abençoe grandemente. Esteja conosco, porque o mais importante aqui é a tua presença. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe grandemente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor preparou para mim o melhor vinho, no melhor tempo
da minha vida. Diga agora, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Esses dias ainda eu mandava para alguém exatamente essa mensagem, né? O melhor vinho só foi experimentado por aqueles que ficaram até aquela altura da festa. É sabido, né? A história conta que as pessoas que desistem, as pessoas que param, as pessoas que se entregam, né? Antes da hora, elas não veem o resultado. E a gente precisa sempre lembrar disso, porque o momento mais difícil não é o fim, mas é o meio. Porque só chega no fim quem vence. Né? O meio é onde a maioria fica. Para. Né? Olha para a fotografia. E esse é um grande problema do nosso tempo. A fotografia. Fotografia quer dizer aquele momento que você está vendo agora. Porque ao mesmo tempo que muita gente vê a própria vida, vê na própria vida uma fotografia ruim, né? Um momento, uma fase, uma situação, olha de repente para as pessoas e para as situações que estão à sua volta e não veem nada do que gostariam de ver. Existe um instrumento do cão, que é a rede social das mentiras, que você abre lá e está tudo diferente do que é a sua vida. E você se sente como se diz, um nada, para não usar a palavra com M, né? Então você olha para a sua vida, você olha, às vezes, pode ser a situação do seu casamento, pode ser a condição dos seus filhos, pode ser o seu poder aquisitivo financeiramente. Você, de repente, chega no final do ano, você vê fotos, vê vídeos, vê imagens e pensa, eu gostaria também de estar em tal lugar, gostaria de ter feito tal viagem, gostaria de ter comprado isso, gostaria de ter experimentado aquilo, gostaria de ter dado tais e tais presentes. E aí você vê alguém que está naquele momento e fazendo imagens, né, e tal. E aí você olha, por que a vida do fulano, por que o fulano, por que a fulana, olha o casamento, olha a família, olha a foto, olha onde está, olha o que está fazendo, o que está comprando, o que está vivendo, e olha a minha vida. Se você olha para a fotografia, você cai, você para, não faz sentido, não tem por que continuar, já que até aqui você não obteve resultado nenhum, porque essa é uma mentira que a gente se conta quando a gente acredita em mentira. Porque primeiro você acredita em mentira, depois você se conta mentiras. Essa é uma das mais contadas a si mesmo. É quando você pega e foca uma partezinha da sua vida. E aí você pega, distorce toda a verdade. Você fala assim, por que na minha vida nada dá certo? Nada. Por que na minha vida tudo está ruim? Vou te dar um exemplo prático e meu. Eu, por exemplo, não é segredo, né? Quem já me ouve sabe que eu tenho calo. Eu tenho um calo no meu dedinho do pé direito. Quem já teve ou quem tem calo sabe como é que é. Meu calo está naquela fase madura agora. Você tem que esperar ele ficar maduro para você ir lá e tirar ele. Então, não tem um calçado que eu use hoje, por exemplo, a não ser que eu tivesse aqui de chinelo, né? Não é o caso. Não tem um calçado hoje que eu coloque no meu pé direito, largo, justo não tem nenhum, que o meu dedinho do pé direito não vai doer. Então é um dia, por exemplo, que você vai ver eu andando mais, tentando, sabe quando você fica tentando encaixar a posição lá para não encostar? Encostou, doeu. Então eu posso pegar isso agora como algumas pessoas fazem na vida.
E falar, por que que para mim tudo dá errado? Porque é uma dor. Se você tiver com aquela pontinha da unha encravada no dedo, sabe aquele negocinho que às vezes você nem percebe, você faz assim, ó. Na hora nada, né? No outro dia aquela partezinha já fica inflamada, começa a doer, não é verdade? Não dói ali, todo o teu corpo está sentindo dor. Não é dor em todo o corpo, mas todo esse corpo está sentindo dor. Então eu posso agora achar ruim, hoje, por exemplo, do meu calo está doendo. E ficar mal por isso. Como Jonas. O exemplo de Jonas é perfeito. Nasceu aquela árvore que ele não plantou, que ele não fez nada para aquilo acontecer, mas por um tempo ela lhe forneceu sombra, conforto, e ele se acomodou naquele conforto, naquela sombra. De repente o Senhor manda um bicho, come a árvore, deixa de fazer sombra, bate na nuca dele e ele fica irado. Aí agora eu estou irado a ponto de querer morrer. Por quê? Por conta de uma coisa básica. Então, às vezes, você tem na tua vida o meu calo numa área. Hoje você não acordou bem com seu cônjuge, hoje teu filho te desobedeceu seguidas vezes, você não conseguiu comprar, né, aquilo que você imaginou, não, porque eu quero, eu tenho que comprar, eu tenho que ter, eu tenho que terminar o ano, eu tenho que, enfim. E aí, às vezes, você está ignorando todo o resto. Como, por exemplo, se eu falar que hoje eu estou mal por conta de um calo. Não, eu estou bem porque eu estou em pé aqui. Eu estou bem porque eu acordei, eu estou bem porque eu comi, eu estou bem porque eu já fui ao banheiro, eu estou bem porque eu vejo, eu estou bem porque eu posso segurar o microfone sozinho. Eu estou bem porque eu escuto, eu falo. Se eu quiser sair daqui agora e ir andando até qualquer lugar, mesmo com o calo, mesmo com a dor, eu posso fazer. Então o calo não é o problema da minha vida, o calo é uma fase. Eu já pedi para Deus curar, Ele não curou. Ah, mas porque Ele não curou, então agora vamos desfazer aqui o nosso dedinho, não quero mais ficar de bem do Senhor, não quero mais saber, porque o que é um calo para o Senhor? É verdade, Senhor, o que é um calo para o Senhor, né? Eu nem estou pedindo uma perna inteira. Mas eu amo Deus. Eu amo Deus com ou sem calo. Isso aqui é um exemplo para você levar para qualquer área da sua vida, qualquer área. Ah, mas tá bom, mas olha o resto, olha o restante. Ah, mas isso aqui agora eu não... Opa, peraí. Fica até o final da festa. O que quer dizer isso? O que eu já aprendi de Deus, o que eu aprendi com Deus. E duas coisas o Senhor fala que a gente tem que aprender dele. Quem lembra? Aprendei de mim, o quê? Que sou manso e humilde. Então, sabe, quando você já começa com aquela sua ira do Jonas, aquela ira sem propósito, porque o que disse aprendei de mim que sou manso, teve uma ira santa. Teve uma ira parecida com a ira, aquela revolta do Saul do Espírito. Então, toda a ira gerada pelo Espírito, que tem a ver com zelo, que tem a ver com o cumprimento da palavra, ela não se trata da ira da personalidade, não é a ira da carne. É do Espírito, quer dizer, eu estou cedendo a minha boca para exortar, para corrigir, para ensinar, para cobrar. Eu estou cedendo meu corpo, seja meus pés para puxar a fila, minhas mãos para tratar com alguém com alguma coisa. Agora, tirando isso, o Senhor disse, aprendei de mim, que sou manso. Então não fica, não vai, não caminha para ser servido pelo melhor vinho da sua vida, o melhor tempo da sua vida, a maior alegria da sua vida, com ira, com desequilíbrio.
Não fica aí chateado, triste, angustiado, ingrato, insatisfeito, porque você tem um calo. E eu não estou dizendo para aceitar. Não está tudo bem. Não é que está tudo bem. É que eu tenho tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Se for para pegar o detalhe de um calo, então quantos outros detalhes eu tenho na minha vida? No meu próprio corpo, eu estou falando só do meu corpo, sem contar, eu poderia pegar qualquer área da minha vida e dizer, isso aqui também, hoje, não está bom, não está do jeito que devia estar, não foi como eu gostaria que fosse. Mas e o restante? Nós ouvimos ontem sobre a importância de sermos bons. O que que nós ouvimos? Que o Senhor espera que sejamos bons o quê? Vou te dar uma palavra e você me dá o significado dela. Bom servo, que também foi dito bons administradores. Como é que você já administra o que você já tem? O que você já tem? Eu vi esses dias, essa semana, o resultado de uma pessoa que quando tinha algumas coisas e todas elas, a pessoa tinha filhos. E esses filhos estavam encaminhados em Deus. Não estavam garantidos, mas estavam encaminhados. Você via ali, cada um já com um caminho claro. A pessoa, por egoísmo, por loucura, porque a gente vê o espírito de loucura quando vem na vida de uma pessoa, não é só para a pessoa pegar e passar fezes na parede, rasgar dinheiro, começar a falar coisas sem nenhum sentido. Não, o espírito de loucura é quando a gente troca o certo, o que é bom, pelo duvidoso, pelo que é ruim. E a palavra vem em alerta, a palavra vem em avisa. E a pessoa podia ter repreendido, não, sai da minha vida. Em vez de fazer isso, pega e tira os filhos desse caminho de Deus. Você vai falar, como tira? Não, porque eu acho que não é bem assim. Porque às vezes o ganhar começa em perder. Sabia? Diga, às vezes, ganhar começa em perder. Então, no caso dessa pessoa, o que ela não queria perder? A pessoa viu os filhos se envolvendo na obra. Os filhos ali, sabe, se enredando na obra. Então, ó como que a pessoa foi louca e egoísta. Primeiro, na verdade, a primeira pessoa foi egoísta e depois o egoísmo trouxe loucura. A pessoa viu dessa forma, peraí, eu estou vendo meus filhos na igreja, cada vez eles estão mais na igreja, eles estão ficando mais tempo na igreja, eles estão trabalhando, eu estou vendo meus filhos trabalhar mais, estou falando trabalhar literalmente, trabalhar de limpar, de organizar, de cozinhar, de arrumar, de qualquer coisa física na igreja. Estão fazendo mais na igreja do que na minha casa? Como assim? Mas não, peraí. Se eles fizerem mais na igreja do que na minha casa, eu estou perdendo. Porque o serviço, o trabalho que eles fizerem na igreja, eles vão deixar de fazer onde? Na minha casa. Então, estou perdendo. E se eles não fizerem, eu vou ter que fazer. Então, não posso aceitar isso. A pessoa, a pessoa olhou para o calo, ela não olhou para o todo. Peraí. Mas se os meus filhos forem para a casa de Deus, eu não vou ter que me preocupar com eles. Agora eu vou ter que pagar um preço. No caso, na época, o preço é de ter menos essas adolescentes, jovens comigo, fazer alguns serviços, alguns trabalhos.
estar em alguns lugares agora, nesse momento, sem eles. Mas lá na frente, eu não vou ter que pensar onde está, com quem está, o que está fazendo, se está bem, se está mal, se tem o que comer, se tem onde dormir, se tem onde morar. Não, mas agora, meu negócio é fotografia, é o agora. Se alguém me perguntar o que eu vou dizer, onde está, o que está fazendo, qual foi o rumo que tomou, a profissão que tomou, aí, egoísmo mais loucura igual a desgraça. Então eu vou vencer essa batalha. Eu pego, faço, pressiono, uso o que eu tenho para ganhar. E eu ganho agora para perder para sempre. Cuidado. Porque tem gente que está ganhando a batalha e perdendo a guerra. O caso que eu estou falando, por exemplo, a pessoa ganhou a batalha. Ganhou a batalha, fez até que conseguiu convencer ali o filho de, não, tá bom, não vou, não, é verdade, como é que é o nome? É fanatismo, não é muito, é demais, não, aí os argumentos, eu preciso viver minha vida, eu sou jovem, não, é muito bitolado esse negócio de igreja, de estar dentro e obra e tal. Tá bom. Aí a pessoa tomou gosto pela vida. E a pessoa foi viver a vida assim bem vivida. E aí agora, pensa naquela mãe que venceu aquela batalha todos os dias da vida, às vezes publicamente, porque ela não consegue suportar, e principalmente, intimamente, o lamento de ter perdido a guerra. Mas ela venceu aquela batalha ela venceu, ela vai poder dizer, eu fiz, eu não aceitei, eu peguei, eu tirei. Tirou. Só que agora, o gosto é o amargo de olhar para a vida, de olhar para aquilo que se tornou, de olhar para aquilo que tem que aguentar. O que a pessoa na época tirou é o sonho de viver hoje. Sabe aquela história? Não, eu queria que agora tivesse. Eu queria não ter que pensar todos os dias onde está, com quem está, o que está fazendo, se tem o que comer, se tem onde dormir, como estão os filhos dos filhos. Talvez para alguns esse seja o momento de perder. Perder conforto, perder batalhas que você só ganha com egoísmo. Sabe aquelas batalhas que não, eu, e o egoísmo aqui você pode colocar também a necessidade que algumas pessoas têm de imagem. Não, porque eu quero que me vejam assim, eu quero que quem olhar para mim, eu quero que quem me veja de tal maneira, me veja vivendo aquilo que eu falei, aquilo que eu postei na rede social, aquilo que eu disse que eu sou, que eu era, que eu tenho. Tem gente que está ganhando esse tipo de batalha agora. Está convencendo. Está nos comentários, está na boca de alguns. Não, você viu fulano? Você viu a fulana? Você viu tal pessoa? E às vezes essa seja a batalha da gente perder. E quando eu digo perder, não. Eu não vou colocar minha força nisso. Tem coisa que parece que não é boa, mas é só um teste para ver se eu suporto, se eu aguento. É o que eu te dei de exemplo. Esse cara daqui a pouco, ele vai sair daqui. Sozinho? Não, vai ter que ter a intervenção, vai ter que ter tudo, mas ele não vai me impedir, não vai me atrapalhar
de fazer absolutamente nada. É só um calo. Não é a minha vida mal, ruim, dolorida, dolorosa. Ai, que dificuldade. Ai, tenha pena de mim, olha o quanto que é difícil. Não, é só isso. E assim a gente tem que localizar, cada um na vida, qual é, no momento, o meu calo. Qual é o meu calo hoje? O que é que, de repente, até eu me equivoquei, eu olhei de uma maneira desproporcional. E eu, inclusive, que estou alimentando isso para ter um poder maior do que tem de fato. Maior do que tem, não, mas eu não... Opa, não. Isso é só isso. Diga isso, é só isso. É só isso, não é nada mais. Quanta coisa a gente viu naquela parábola ontem, eu não vou ler ela porque a gente ontem leu, que o ímpio, a gente precisa meditar de tempo em tempo naquela passagem, que fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz no tratamento entre si. E ali está dizendo na condução de muita coisa na vida, sabe? A gente que tá vivendo coisa aí, está tirando de letra. Não, isso aqui não vai me parar. Isso aqui não vai me impedir. E nós que temos a fé, a esperança em Deus, nós que temos ali toda a palavra e nós temos todas as promessas à nossa disposição, nós não podemos mais viver assim. E aí eu trago a referência de ontem também, de Gênesis 20, para fortalecer isso aqui, ó. Gênesis 21. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Tem uma história aqui que eu não vou contar ela, que é aquela história do caçador e do urso, né? Você já deve ter ouvido em algum lugar, que o cara foi lá, deu um tiro, viu o urso caindo, o urso, quando ele chega lá, o urso bate nas costas dele, pergunta e ele... Enfim, ele volta lá repetidas vezes. Até que chegou uma hora que o urso falou assim, fala a verdade. Você não está vindo aqui para caçar. A gente pode até se enganar às vezes e dizer assim, como ainda o Murilo pregou no domingo, a ocasião faz o ladrão, né? Não, eu só fiz isso porque foi uma necessidade. Está escrito aqui, ó. Deixa eu até ver como é que está na tradução Almeida, para ver. Na Almeida está até escrito, né? E havendo Abraão dito, de Sara é minha irmã. Mas na tradução um pouquinho mais próximo do nosso tempo, né, que é a NVI, não é nem essas mais modernas. Está escrito assim, ó. Ele dizia. Me chamou a atenção ontem ainda. Eu vi essa palavra aqui já não sei quantas vezes, mas eu falei, opa. Quando eu peguei para ler, eu falei, olha aqui, está escrito que ele dizia. O tempo verbal de dizia é um tempo verbal de obras não acabadas ali. Quer dizer, ele não disse apenas, ele dizia. Quer dizer que era algo que ele costumava fazer daquela forma. Não é uma coisa que foi assim, aconteceu, esporádica, teve começo, meio e fim. Não. Ele dizia. Então, já tinha acontecido o pior com Abraão. O pior. E o Abraão só
não viveu algo pior do que a mulher dele ter se deitado com outro homem, porque ela era estéril. Que seria algo pior, estendido ainda, né? Porque você vai falar, tem algo pior do que o pior? Tem a extensão do pior. Então eu quero chamar a atenção de todos aqui. Essa palavra para mim, ela me chamou a atenção. E qual é a atenção? Às vezes tem coisas que a gente que conhece a palavra, que estava, sabe, no momento da palavra, a gente já conhecia a palavra, já tinha tido experiências com Deus, e veio algo e disse assim, ó, para com isso aqui, para, porque isso aqui não está certo, para, porque isso aqui não está bom, ó, isso aqui não vai te dar um bom fim. E aí a gente teve um medo, a gente ficou tenso, e a gente pensou, meu Deus, não, olha, eu estou vendo, isso aqui está acontecendo comigo, eu estou agindo assim, ou eu estou mentindo, ou eu estou omitindo, ou eu estou enganando, eu estou traindo, eu estou sendo injusto, eu estou sendo mal, eu estou colocando mais uma ferida no leproso, eu estou desviando, eu estou maltratando, enfim, tanta coisa que pode ser, né? E aí a gente teve aquele lampejo, não, Senhor, mas se o Senhor me livrar dessa, oh, meu Deus, não, eu entendi, meu Deus, mas me livra dessa que agora eu vou fazer o bom, agora eu vou fazer o que é certo. Agora, obrigado, meu Deus, eu sou grato, o livramento, vou até te fazer uma oferta, vou construir um altar para o Senhor, amém. Só que aí quantos que de repente já viveram livramento, perdão, que tiveram a segunda chance, a terceira chance, a 100ª chance, mas que na verdade, o que acontece de fato é a consciência nessa área estar cauterizada. A gente vê que o tempo que o Abraão esperou para que a promessa de Deus para a descendência dele começasse a se cumprir de forma sobrenatural, o que aconteceu somente por Isaque, não teve nada a ver com Deus. Não teve nada a ver com Deus. Teve tudo a ver com o próprio Abraão. E essa é uma atitude, um comportamento que só confirmava isso a cada situação parecida. E sabe o que alguns às vezes estão querendo? Não, mas é quando não tiver mais esse tipo de situação e eu não tiver mais necessidade de agir assim, eu vou mudar. Então, você não muda e você também não vive o cumprimento de promessas feitas a você e que você já recebeu e sabe que é para você. Havia alguma dúvida da promessa de Deus para o Abraão, da descendência dele ser como a areia da praia do mar? Havia. Deus estava, como diria a palavra, Deus estava com as mãos mirradas ou que ele não podia abençoar? Não. Por que então que essa promessa? Veja que Abraão andou, mudava de um lugar para o outro, mudava do lugar para um, mudava do outro lugar para o outro, e nada. Porque havia algo ainda que ele se enganava. E como é que a gente se engana? Quando a gente acha que é o que está acontecendo fora que está determinando o que eu estou dando de resposta de dentro, quando é o contrário. Quando eu confiar em Deus e eu der a resposta certa, aquela resposta que começa dentro de mim, não, eu
eu vou falar a verdade. Não, eu vou pagar o preço. Eu vou fazer o que é justo. Não, eu vou fazer o que eu sei que Deus espera de mim. Aí Deus vai, opa, agora eu vi o que eu quero ver. Agora eu vi uma pessoa que acredita em mim, que não vai dar um nó na goteira, que não vai fazer de um jeito. Eu diria para alguns, pegar os cultos, eu não tenho o nome desses cultos, ainda que alguém vai me perguntar depois, eu não tenho o nome desses cultos. Aliás, eu não guardo nome de culto. Até porque, como eu sempre estou ouvindo algum culto, sempre eu estou com o último na cabeça, né? Se você perguntar o que eu preguei na quinta, eu já não lembro, porque eu lembro de ontem à noite. Mas a bispa vem falando bastante, é um assunto, inclusive, que a gente vem ouvindo, e que eu convidaria todos a se autoanalisarem nessa área da vida. Isso é uma coisa que eu faço. Sobre a questão da honestidade na inteligência. Tem gente que você já ouviu essa expressão? Tem gente que é desonesto intelectualmente. A pessoa, ela está entregando menos, ou ela finge que entrega o que ela tem. Não, ela precisa ser sincera. O Abraão aqui não foi honesto intelectualmente. Não foi honesto espiritualmente. Ele sabia o que ele devia fazer, ele sabia o que ele devia falar. Quem é essa aí? Quem é essa mulher? Sara. O que ela é sua? O que ele devia ter respondido? Minha mulher. Gente, custou 20 anos para o Abraão. Nós aqui falamos 25 anos. Para o Jacó, 20 anos pelo menos. Esse tipo de resposta na vida, esse tipo de postura na vida custa tempo. E nada é tão precioso quanto o tempo. Você vai falar, como 20 anos? Lembra, tanto que a gente tem até palavras e pregações sobre exatamente esse tema. Inclusive, esse mês, comecinho do mês, a gente trouxe. A voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Esaú. Ele tinha conquistado a bênção com o irmão. Até ali, daria para a gente discutir a respeito de como Jacó conquistou do Esaú a bênção? Dá para discutir? Dá, mas foi às claras. Foi ou não foi? Então eu diria que não foi o Jacó que tomou do Esaú, mas foi Esaú que abriu mão para o Jacó. E não tinha nada de errado ali. Um valorizou uma coisa muito valiosa e usou o que tinha e trabalhou claramente, honestamente por aquilo. Olha, eu valorizo algo que você tem, que eu não tenho. Então eu estou te oferecendo algo que eu trabalhei, algo que eu tive resultado em troca do que você tem, já que você não teve resultado. Que foi quando ele propôs a troca daquele caldo vermelho guisado pelo direito de filho mais velho, direito de primogenitura do Esaú. O Esaú fez o que eu estou dizendo que a gente não pode fazer. O Esaú, ele olhou para o calo, lembra? Saí, busquei, cacei, não peguei nada. Minha vida é uma desgraça, minha vida não vale nada. Para tudo que eu tenho não presta para nada. Que é a maior mentira que cada um conta assim. Essa mentira é te contada numa fotografia. Essa mentira, ela é vendida quando você olha para o vizinho, quando você olha para o teu cunhado, para a tua cunhada, quando você olha para um ímpio, como Asaf olhou por um tempo também.
Ele pegou aquela mentira e ele começou a se contar aquela mentira. O Esaú se contou aquela mentira. Tudo que eu tenho não vale nada. Mas o Jacó não. O Jacó estava atento. Isso é valioso. Isso é valioso. Esse cara com fome, o que ele tem é valioso. Esse cara sem resultado, o que ele tem é valioso. Então ali foi tudo às claras. Aí ele podia ter dado a comida para o irmão dele? Podia. O irmão dele podia ter tomado a comida dele também. Podia ou não podia? Ele não tomou o direito do irmão. Ele propôs uma troca ali, tudo justo. Só que aí o Jacó estraga. Por isso que a gente tem... o cuidado. O Abraão tinha promessa. O homem já tinha saído. Às vezes a gente tem uma tão grande atitude, uma atitude tão boa, tão altruísta, uma atitude tão positiva, no sentido de boa. Mas aí logo em seguida a gente vai lá e tem aquela velha, carcomida, sabe? Aquela atitude da personalidade familiar, aquela atitude do contexto geográfico de onde a gente saiu, aquela atitude de um tempo que a gente conviveu com pessoas muito baixas. Caso do Jacó. Quem é você? Eu sou Esaú. Mentiu, amarrou a vida. Foi já, ali a vida dele foi direcionada para trabalhar com o mestre no trabalho, o Labão. Agora você vai viver um período. O Abraão a mesma coisa. O homem podia ter confiado em Deus. Deus tirou ele lá daquele lugar e foi mostrando para ele. Deus mostrou para ele. Deus não falou, Deus mostrou que estava com ele, que ele não precisava temer os grandes, porque os grandes é que temiam ele. O Abraão não precisou ficar fazendo aliança com ninguém. Deus mandava os homens fazer aliança com ele para mostrar, eles é que têm medo do que há em você. Você não tem que ter medo do que há neles. Mesmo assim. Não, você vai dizer com vontade. Diga, mesmo assim. Mesmo assim, o Abraão continuava com esse comportamento. 27 de dezembro de 2025, depois de experiências, vivências, livramentos, perdões, de bênçãos, e Deus mostrando, não tema, eu estou com você, eu sou contigo, fiz isso, te coloquei nesse ponto, neste lugar, tirei você de tal lugar, te livrei, te poupei, te perdoei, tudo. Mesmo assim, tem gente que ainda está repetindo. Tem gente que ainda mantém um padrão. E você acha que no dia 31 para o dia 1º isso tudo vai ser zerado e aí tudo vai começar de uma forma maravilhosa, esplendidamente diferente. Tem gente que ainda não viveu promessas porque não mudou o caráter. E você pode estar aí indo bem e fazendo algumas coisas até aparentemente vão bem. Como ia para o Abraão também. Mas tem aquela promessa, tem aquela parte que você sabe que é a grande, é a volumosa, é aquela que você fala, não, Deus, eu sei, eu já ouvi, eu já criei, eu já recebi, Deus tem isso comigo. Mas enquanto se manter determinado caráter, ainda que você diz, não, mas 75% de mim está bem, está fazendo o que é certo. A questão não é quantos por cento, a questão é que você sabe o que fazer. Mas não faz. E não adianta a gente se comparar, às vezes, com um pai, com uma mãe, com um cônjuge, com um filho,
que a gente é melhor, que a gente faz mais, que a gente dá mais, que a gente está muito além. Porque Deus não nos compara com essas pessoas para nos abençoar, porque a gente faz mais, dá mais, porque a gente entrega mais. Deus olha para o que eu sei, para confirmar promessas e me abençoar. Esses dias ainda, para finalizar, esses dias não, né? Já tem um tempo isso. Eu tinha falado com um casal, e por isso que eu falo, todo mundo precisa se autoanalisar no quanto honesto intelectualmente está sendo. Todo mundo. Eu não estou falando você, eu tenho feito isso. Eu não quero ouvir uma palavra dessa e falar, isso aqui. Eu quero já perceber, opa, isso aqui eu não estou entregando o que eu posso entregar. Eu pago preços, por exemplo, quando alguém me faz uma pergunta que eu vou ser pego. Mas eu quero pagar o preço de ser pego, mas não pagar o preço de ser desonesto, intelectualmente. De uma coisa que eu sei, eu tenho a resposta, mas eu dou aquela ensaboada no bagre, né? Imagina o bagre que é liso ensaboado, né? Expressão daquelas mais brasileiras que existe. Tava o casal e assim, eu fiz uma pergunta para a esposa e a esposa, ela olhou para aquele lado que dizem que é o lado da mentira e já foi responder. O marido na hora pegou, colocou a mão no ombro dela assim, ó. Falou assim, não, tá vendo, ó? Ela não é honesta intelectualmente, ó, tá vendo? Ela já vai falar isso, né? Não é isso que você vai falar? Ela é, então, não. A pergunta foi essa. A pergunta foi tal pergunta. Responda esta pergunta, porque foi isso que foi perguntado. Você não vai sair dessa resposta, não. Tá bom? Estava certo ele. Eu vi aquilo, acompanhei, a esposa respondeu, ele pegou a esposa, né, na resposta, e tá vendo? Isso está errado, não pode, tá certo, tal. Um tempo depois, que eu não me lembro agora, depois, quanto tempo foi isso? Um dia, estava eu conversando só com esse homem, esse marido, né? E aí eu disse algo para ele que foi bem desconfortável. Foi desconfortável para falar, imagina então para quem estava ouvindo, ouvir. Falei, olha, você tem que se ligar que você tem esse problema, você tem essa dificuldade nisso, assim. E a pessoa falou assim, não tenho não reconheço, não aceito isso tal, me dá um exemplo. Eu falei, você tem certeza? A pessoa falou, não, me dá um exemplo. Eu falei, eu vou te fazer só uma pergunta. Eu falei assim, ó, quantas vezes tal. A pessoa na hora começou, não, mas ó, eu faço isso tal. Eu falei, opa. Falei, para aí. Eu falei, quando é com a sua esposa e ela age igual você está agindo, o que você faz? Você expôs ela, você disse que ela estava sendo desonesta intelectualmente, porque ela não estava respondendo a pergunta, porque ela sabia que se ela respondesse a pergunta, ela estaria confirmando algo. Falei, não. Falei, agora que foi conveniente, você está indo para um lado que não tem nada a ver com a pergunta. Eu falei, eu te fiz essa pergunta aqui, você já sabe a resposta, você sabe que eu vou te pegar, então responde essa pergunta. Esta pergunta você vai responder. E a pessoa disse, então é isso. Eu falei, então você sabe. Se você sabe, então, você tem consciência que você tem esse erro, que você tem essa dificuldade. Então, já que você tem consciência, eu só arredondei, trabalha ela, pronto. Eu finalizo te deixando essa. Tem perguntas que quando você estava ouvindo um culto, porque no culto é fácil. É ou não é? Quando você tem um questionamento no culto, para quem você está respondendo isso? Para quem? Para si mesmo. Então você não se expõe. E o bom do culto é isso, por isso você tem que estar nos cultos. Porque você evita exposição. Não é que eu não quero atender, ninguém, ou a gente não queira atender, mas no culto você não se expõe, ó. Quando vem uma coisa ruim, difícil, você está ali, eu faço isso, eu erro nisso aqui, eu ainda falo que a Sara é minha irmã, quando é conveniente, que eu corro risco, porque a Sara é bonita e eu não quero, pagar o preço. Opa!
Quais as últimas? Você consegue? Você tem essa consciência fresca? Quais as últimas perguntas que você ouviu? Talvez até em discussões inúteis, né? Porque toda discussão é inútil. Mas que quando algo te foi perguntado, você não deu a resposta certa, a resposta verdadeira. Você não falou a verdade, você falou aquilo para se livrar, você falou algo para ficar bem, para que aquela resposta que era para te ajudar te promovesse. Tem gente que, igual a pessoa que eu falei lá dos filhos, está ganhando pequenas batalhas, está ficando bem diante de determinadas pessoas, sendo desonesto e desonesta intelectualmente. Mas o custo dessas pequenas batalhas ganhas está sendo perder guerras importantes na vida. Apenas para ficar bem naquele momento, apenas para se livrar de algo que traria exposição, que traria alguma perda, e tem perda que na vida é bom a gente ter, porque a gente tem aquela perda, aprende com ela, se levanta depois dela, constrói um bom caminho, faz uma construção sólida e estruturada para depois nunca mais perder, mas aquela perda vai ficar na história. Quais perguntas você ainda não responde com honestidade intelectual e espiritual? E está convencendo cônjuge, está convencendo filho, está convencendo pai, está convencendo líder, está convencendo amigo, está convencendo um grupo, está convencendo na rede social. Mas isso está te custando guerras importantes. Está te custando o destino com cumprimento de promessas que Deus tem para você. Então, está te custando muito caro. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. E eu quero que você comece já, nem comece, só continua respondendo a pergunta que já foi feita para você agora há pouco. Quais as últimas? Talvez hoje você teve uma conversa, ontem você teve uma conversa, essa semana você teve uma conversa com alguém. Porque essa foi a semana, né, que alguns ligaram para pessoas que não costumam falar, talvez ouviram coisas que não gostam de ouvir, viram coisas que lhes trouxeram verdades que às vezes a gente tenta esconder de si mesmo. Como é que a gente esconde verdade de si mesmo? Se envolvendo com outras coisas, né? Não, eu vou fazer outra coisa, eu vou me envolver, eu vou me ocupar, eu vou... Seja honesto, intelectual e espiritualmente. Ah, mas tem coisa que se eu falar o que eu tenho, o que é verdade, eu vou perder algo que eu conquistei. Então você não conquistou. Se uma conquista foi à base de mentira, é uma questão de tempo para ela cair. Ela tem que cair, ela vai cair. E é bom que ela caia, que agora você construa na verdade. Quantos aqui que tiveram livramentos de Deus, misericórdia, e não aprenderam? Não cumpriram nem com o que se comprometeram com Deus. Senhor, se o Senhor me livrar dessa, se o Senhor me livrar aqui no Egito, nunca mais eu vou falar que Sara é minha mulher. Não tem isso na Bíblia, tá? O Abraão nunca fez essa promessa. Mas muita gente já fez esse tipo de promessa na vida. Eu já fiz. Senhor, se o Senhor me livrar dessa agora, se eu sair dessa aqui, eu não vou fazer mais isso. Ixi. Voltava a fazer depois, voltava a falar do mesmo jeito depois. Até que coisas caíram. Até que batalhas foram perdidas, graças a Deus. E eu não vou dizer para você que uma batalha perdida tem algum bom sabor na hora. Não é bom o sabor, não é gostoso, não é agradável, não é louvável, não. A gente vai louvar depois que a gente compreende o propósito daquilo, que aquilo
Aquilo foi necessário. Necessário sim, agradável nunca. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro para que o Senhor nos ajude. Eu sempre me apego à palavra que o Senhor diz: sem mim, nada podeis fazer. E, claro, nós não podemos chegar a nenhum lugar. Nós não podemos chegar a nenhuma conclusão se o Senhor não nos ajudar. Se o Senhor não nos mostrar, não nos apontar o caminho. Eu peço, nos mostra, nos ajuda. Que seja o Espírito Santo e não o ego de cada um de nós que venha nos ajudar agora a perceber, a entender e a mudar, meu Deus. A tomar a decisão difícil, mas a correta. A fazer aquilo que o Senhor está esperando depois de uma mensagem como essa. De nos ajudar, de apontar para nós, para não terminarmos mais um ano de uma forma que o Senhor não quer e que também, na verdade, nós não queremos. Porque às vezes nós achamos que queremos apenas a sensação de conviver aqui sem correr o risco de morte por ser o marido de uma mulher bonita. Mas não, eu não quero ver minha mulher lá também no quarto do Abimeleque, ficar pensando o que está acontecendo e ficar imaginando e não ter paz também. Não, Senhor. Eu quero a vida plena. Eu quero o que é para mim. E se esse lugar na minha mulher não pode estar porque ela é minha mulher, então não é lugar para mim também. Quantos, meu Deus, que têm passado por cima do que sabem, que têm insistido em coisas, em lugares, em situações, contando com uma bênção que não vai vir. Contando, meu Deus, com a ajuda do Senhor, onde o Senhor não vai ajudar. Porque a ajuda do Senhor é mostrar, é indicar, é apontar direções. É nos dar livramentos antes de entrarmos nos perigos. É de vivermos, meu Deus, uma vida plena, e a vida plena é aquela que o Senhor tem para nós. Eu peço que agora pessoas sejam incomodadas em determinado nível que elas não consigam mais viver, meu Pai, em gerar, estar num lugar que elas sabem, não, esse lugar não me cabe, esse tipo de vida não é para mim, nunca foi, mas daqui para frente eu não aceito mais. Daqui para frente eu não me adapto mais a isso. Mas eu dou ao Senhor condições. Eu dou a Deus. Se eu tiver que me sacrificar, se eu tiver que me adaptar, se eu tiver que fazer algo diferente do que eu estou acostumado, vai ser para agradar o Senhor. E não para manter a minha vida fora do alcance das promessas de Deus. Com erros, com enganos, com mentiras, com omissões, com injustiças, com maldades. Eu oro, Senhor, para que haja uma mudança de rumo, para que decisões e atitudes diferentes que te agradem sejam tomadas e executadas. Que assim o Senhor se agrade de nós e então possa e venha cumprir com cada promessa, ainda esse ano que fez para nós. Eu oro e apresento agora cada clamor, cada área, meu Deus, da nossa vida, que estamos aqui apresentando ao Senhor cada dia, para que seja mudada, para que seja transformada. E eu peço mudanças, eu peço, meu Deus, tem coisas que nós estamos como Josafá, os nossos olhos, meu Deus, se voltam para Ti, nós não sabemos, e algumas coisas nós sabemos que não temos mais o que fazer, onde fazer, com quem fazer.
mas eis-nos aqui, com os nossos olhos voltados para o Senhor, com a nossa voz invocando o teu nome, pedindo: muda, Senhor, muda, Senhor, transforma, restaura, meu Deus, cura. Eu peço cura o corpo, cura, Senhor, a mente, cura, Senhor, a alma, cura o caráter, cura, Senhor. Eu creio no Deus que sara. O Senhor disse: não haverá no meio de ti doente ou enfermo, porque eu sou o Senhor que te sara. E eu peço que o Senhor venha e nos sare, nos cure, nos transforme. Abençoa o teu povo. Levanta, meu Deus, aqueles que passaram um ano inteiro caídos, não prostrados diante do Senhor, mas se prostraram diante de vários deuses, principalmente do dinheiro, da imagem, o orgulho, e que estavam caídos. Mas eu oro agora para que haja essa mudança e que se levantem no Senhor, que creiam, que clamem e que sejam respondidos, porque quando Ana se levantou, ela foi respondida. E eu peço que aqueles que, meu Deus, clamam, recebam do Senhor resposta aos seus clamores e orações. Eu concordo agora com cada mudança. Eu declaro que cada um dos nossos itas, amonitas, moabitas, meunitas, que o Senhor mesmo os derrote, que eles caiam por terra diante dos nossos olhos e que vejamos, meu Deus, o grande livramento que o Senhor nos dá. Que os despojos ainda, meu Pai, sejam conquistas e bênçãos que o Senhor venha nos acrescentar. Que vejamos a tua glória neste fim de ano. Que essas três coisas que foram e têm sido apresentadas sejam alteradas, sejam transformadas, sejam mudadas. E que o Senhor nos dê vitória, grande vitória. Eu concordo com cada oração. E eu ligo cada uma aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.